Olá, consciente! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Espiritualidade na Prática. Eu me chamo Victoria e hoje o tema do nosso assunto, do nosso bate-papo é limpeza energética. Será que essa coisa aí realmente funciona? Será que esse negócio faz diferença na nossa vida? Essa é uma dúvida que eu recebo bastante, principalmente de quem está começando a conhecer as terapias holísticas, as terapias multidimensionais, energéticas, né? E compreender como funciona todo esse campo de energia. Também uma dúvida que tem muito recorrente e aí, energia, reiki, cura quântica, enfim... funciona à distância? Como é que a energia vai chegar até a pessoa? Como é que a energia vai saber aonde está a pessoa, né? Então, essas dúvidas eu vou te esclarecer um pouquinho hoje, para que você tenha mais expansão de consciência quando você for olhar para essa questão e entender o que é de fato uma limpeza energética, como ela atua no seu campo e se isso é importante ou não na sua vida e quando saber se é o momento, então, de fazer uma limpeza energética, tá? Para começar esse tema, a primeira coisa que você precisa saber é que absolutamente tudo é energia, né? Nada está parado, nada nada é feito de matéria, né? Matéria, na verdade, é uma energia condensada, tá? Mas Vicky, como assim? Quer dizer que uma cadeira ela tem energia? Quer dizer que uma porta tem energia? Quer dizer que uma parede tem energia? Sim, é exatamente isso. Mesmo uma porta, uma parede, uma cadeira que aparentemente não tem vida, aparentemente estão paradas, na verdade não estão. Pois tudo, absolutamente tudo o que existe em todo o universo, não só nesse nosso planetinha, não só nas plantas, nos animais, nos seres humanos, inclusive nos objetos, mas em todo o universo, absolutamente tudo é regido por onda e campo eletromagnético. Inclusive o nosso planeta Terra, ele tem um campo eletromagnético. O nosso planeta Terra, ele é um organismo vivo e esse campo eletromagnético interage com todos os seres que aqui habitam, né? Só para você entender um pouquinho, né? Não achar que eu tô ficando doida com essa história de cadeira, porta e parede tem energia. Pensa o seguinte, energia, vamos entender um pouquinho o que é energia. Então, do grego, ergos, né? Que significa energia, tem essa referência a trabalho, né? Ou ato de realizar uma ação. Ou seja, energia é tudo que é realizável, tudo que é movimento, né? E energia, a essência da energia, ela se transforma. Então, partindo desse ponto, desse princípio, a gente tem que entender o que rege todos os campos de vibração. Então, o que existe em absolutamente tudo? Átomos. Átomos, nêutrons, prótons, quarks, enfim. Absolutamente tudo que existe, inclusive a parede, a cadeira e a porta, possuem átomos. E o átomo, isso já tem vários experimentos científicos, se você quiser eu posso deixar alguns aqui para você, mas também você pode pesquisar. O átomo, ele vibra o tempo todo, né? Os prótons e os nêutrons, eles giram em torno do núcleo do átomo. Então, o átomo ele não está parado, né? Se a gente for botar um microscópio bem lá para conseguir enxergar o átomo, a gente vai ver que ele está em movimento. Então, só que a grande questão é que a gente não enxerga ele a olho nu, ou seja, esse olho que a gente tem na face, porque a gente tem uma visão limitada das coisas. Inclusive, a gente já vai falar sobre isso, porque a matéria é apenas energia condensada, porque ela está vibrando numa frequência diferente, uma frequência mais densa. Quem escutou o podcast passado sabe do que eu estou falando, dessa teoria das dimensões, onde a gente tem dimensões diferentes, e quanto mais sutil é a dimensão, mais rápido ela vibra, né? E quanto mais densificado, ela vibra de uma forma parecendo que ela está parada, né? Então, entendendo isso,
a gente vai entender um pouquinho como que a cadeira, a porta e a parede têm energia e estão se movimentando. O que compõe uma cadeira, uma porta e uma parede? Átomos, gente. Átomos, por quê? Porque, por exemplo, para fazer uma porta de madeira, que seja, o que é feita a madeira? A madeira é feita de natureza, de organismo vivo. Dentro dessa madeira existem células e moléculas, comprovadamente científico, isso aqui não é misticismo. Dentro das células e moléculas tem o quê? Átomo. Átomo vibra o tempo inteiro, está em movimento, por mais que você não enxergue, ele está ali. O que tem, por exemplo, numa parede? Tem areia, cimento, água, todos esses elementos. O que são esses elementos? São elementos que vêm da natureza, que também possuem, assim como a madeira, células, moléculas, átomos, nêutrons, prótons, etc, etc. Então, gente, a energia é movimento e é um ato de realizar. Tudo que existe no universo existe a partir do átomo. O universo é atômico. Dentro de você vibram átomos o tempo inteiro. Então, o átomo, ele é energia. Energia é movimento, realização e combustível para transformação, né? E tudo que existe, ele começa nesse campo sutil. Nada que existe no universo começou no campo denso, né? Aí a gente vai trazer de novo essa questão da parede, da cadeira e da porta, né? Para se criar a parede, a cadeira e a porta, não precisou primeiro nascer os elementos, os componentes, os ingredientes desse bolo aí, né? Dessa receita de bolo. E eles surgiram aonde? A partir da criação dos átomos, das moléculas, das células que cresceram, evoluíram, né? Se desenvolveram até se formar, se densificar em algum tipo de objeto a partir da combinação de elementos. Então, ou seja, tudo começa no campo sutil até chegar ao campo densificado. Ainda está em dúvida? Pensa no seu nascimento. Você não nasceu, não começou adulto, velho, enfim. Você passou por um processo, onde existia um material genético ali feito pelo quê? Por organismos vivos, basicamente átomos, células, moléculas e alguns outros tipos de substâncias. A partir disso, você fez um processo de combinação ali e se uniu a outros elementos até transformar aquela matéria genética e ir crescendo, evoluindo até que você tivesse um corpinho e pudesse nascer, e à medida disso você foi evoluindo. Então, tudo começa no campo sutil e tudo é energia, né? A energia, como eu disse, não necessariamente pode ser vista pelos olhos nus da nossa face. Por quê? Porque os olhos nus da nossa face são densos, a gente só consegue ter uma visão limitada das coisas, né? Então a gente sabe que existem outros países, mas a gente não vê outros países. Por quê? Porque a gente vê apenas o palmo na nossa frente e olhe lá, né? Então a energia é da mesma forma, né? Por exemplo, o ar. O ar também é feito de moléculas, de átomos, de prótons, de nêutrons. Você não enxerga o ar, mas você sente o ar. Quando você vai em algum local, por exemplo, na casa de alguém, ou num shopping, num restaurante, num mercado, ou até numa festa, não necessariamente você consegue, se você não tem a mediunidade desenvolvida, enxergar a energia do ambiente, mas você sente. Você sente quando você chega num lugar e o clima não tá legal, a energia tá mais pesada. Você sente quando uma pessoa ela tá com uma energia mais densa, quando ela tem essa energia mais de reclamação, de ódio, de raiva, aquilo já pesa em você. Você sente quando a sua própria energia tá mais drenada, densificada, justamente por quê? Porque isso ressoa em todos os seus corpos, e quando eu falo corpos, eu falo, né, desde o nível energético, onde a gente tem esses corpos sutis, até os níveis mais densificados, nosso corpo emocional, mental, físico. Então, por exemplo, as doenças,
Uma doença, ela nunca se manifesta no físico primeiro, ela primeiro se manifesta no campo energético. Então, uma doença, ela primeiro vai passar por todo esse campo de vibração, onde a sua vibração ela vai captar aqueles desequilíbrios internos e externos, né? Isso vai, quando não for limpo aquilo, quando não for resolvido, isso vai atuar no seu campo mental e emocional. Então você vai começar a ter emoções a partir daqueles desequilíbrios energéticos, você vai ter pensamentos a partir daquilo. E por último, se você não trabalha esses campos anteriores, né, esses campos que são mais sutis, aonde que afeta isso? No campo físico, ou seja, no seu corpo mais denso. Não à toa, se a gente for olhar para a metafísica das doenças, a gente vai conseguir identificar vários fatores correlacionados a doenças e o sistema emocional, como a gente já tem vários aí, né? Doenças autoimunes, problemas no sistema digestivo, sistema endócrino, né? Dores de cabeça, enfim, algumas questões em articulações. Todas essas comprovadamente já têm relação com o quê? Com estresse, com sobrecarga, com ansiedade, com depressão, com várias questões emocionais e mentais. Mas como eu falei para você, isso não começou também no emocional e mental. Isso começa tudo nesse campo de vibração, né? Nesse campo energético. Bom, compreendendo isso, compreendendo que absolutamente tudo tem energia, tudo tem um campo de vibração, o planeta Terra, os animais, as plantas, os objetos, e você também tem um campo de vibração que muitos chamam de aura, né? Esse campo de vibração, ele interage com a sua energia, né? Ele é a sua energia e ele interage com tudo ao seu redor. E como lá no átomo a gente tem, né, os prótons e os nêutrons representando as polaridades, então a gente tem a polaridade positiva com os prótons e a polaridade negativa com os nêutrons, né? Assim como é acima, é embaixo. Então, a gente vai ter no nosso campo energético vibrando, né? Então, o átomo é energia, o átomo tem os prótons, carga positiva, elétrons, carga negativa. A gente tem essa energia que vibra também, que oscila entre essas cargas positivas e negativas. Então, quanto melhores são os seus hábitos alimentares, seus hábitos físicos, né? Então, se você faz atividade física, se você se movimenta, se você não é sedentário, se você se alimenta bem, se você dorme um sono legal, se você não fica assistindo TV, ouvindo músicas densas, né? Interagindo com pessoas negativas, em ambiente com várias pessoas, enfim. Quanto mais você tem experiências e hábitos, ações, pensamentos, sentimentos positivos na sua vida, é uma questão de magnetismo, né? Na física quântica não existe essa de os opostos se atraem, não. Os semelhantes se atraem de acordo com a física quântica. Então, é uma questão de magnetismo. Quanto mais você vibra nessa energia elevada, positiva, mais você vai atrair isso para o seu campo. E naturalmente, quem sabe, né, quem tem bons hábitos, né, cultiva o cuidado com o corpo, com a mente, com as emoções, com o espírito, sabe que quanto mais a gente cultiva isso na nossa vida, mais isso se expande, mais a gente se sente leve, a gente se sente feliz, a gente se sente bem, os problemas não são tão grandes assim. Então, isso naturalmente atrai mais coisas boas para o nosso redor, inclusive com as pessoas que a gente se relaciona. A gente não atrai tanta treta, digamos assim, tanto problema para a nossa vida, né? Do oposto também é verdadeiro, né? A recíproca é verdadeira. Então, se você não tem uma qualidade de vida legal, ou seja, você não cuida da sua alimentação, se alimenta de alimentos mais densos, industrializados, com açúcar, gorduras, enfim, ou seja, uma alimentação que naturalmente ela demanda mais energia do seu corpo para processar e ao mesmo tempo ela não te dá os nutrientes necessários para você ficar bem. Se você não tem hábitos de fazer atividade física, você é mais sedentário, se você interage com muitas pessoas, né, consome bebidas alcoólicas, enfim, você é uma pessoa mais negativa, tem pensamentos mais densos, né, tudo isso,
o que vai acontecer? Naturalmente, isso vai ativar no seu campo emoções mais densas, pensamentos mais densos, você vai atrair pessoas que vibrem na mesma energia que você, justamente por essa questão da ressonância energética, né? Desses semelhantes que se atraem, você atrai mais do mesmo. Então, você acaba ficando com esse seu campo de energia, que naturalmente é para ser expandido, a sua aura é para ser expandida, é para ser magnética, você acaba fazendo o efeito inverso, você acaba reduzindo o tamanho do seu campo de energia, da sua aura. Ele começa a não ser magnético para coisas positivas, ele começa a ser o magnetismo dele para coisas cada vez mais negativas, né? E aí, o que isso abre campo, né? E aí você já vai entender, porque tem relação com o podcast passado. Se você não escutou, vai lá e escuta. Uma energia positiva vai abrir campo para energias positivas chegarem, ou seja, os seus mentores, protetores, amparadores, a sua equipe espiritual da forma mais elevada possível, porque você está sutilizando essa energia. Uma energia mais densificada vai abrir campo para quê? Para que você se conecte com obsessores, e comece a criar ao seu redor gosmas, que são chamadas, né, os miasmas, as larvas astrais, que os miasmas são essas gosmas que ficam presas como se fosse o seu pensamento negativo, o seu sentimento negativo. Ele cria uma forma nesse mundo espiritual, nesse plano etérico. E essa forma é essa forma de gosma. E quanto mais você vai nutrindo aqueles pensamentos negativos, essa gosma ela também evolui, ela se torna uma larva astral. E daqui a pouco você está cheio disso. As larvas astrais elas ficam impregnadas não só no seu campo de energia, mas no ambiente que você frequenta, né? Na sua casa, nos outros ambientes que você vai. E daqui a pouco você começa a sentir a sua energia super drenada, você fica em círculos viciosos que você não consegue sair, daqui a pouco você tá com obsessores, e aí é um ciclo infinito de energias negativas. E aí o que começa a acontecer com o seu campo, com o seu sentir, né? Isso vai afetando cada vez mais o seu campo emocional, o seu campo mental, e começa a afetar cada vez mais o seu campo físico, né? Desenvolvendo muitos processos de doença. E aí parece o quê? Que não flui, parece que a sua vida não flui, que nada vai pra frente, parece que nada funciona, você se sente cansado, por mais que você descanse, durma um final de semana inteiro, parece que você ainda se sente sugado lá no chão, parece que tudo que acontece está te testando, parece que nada dá certo na sua vida, que você se vê num círculo vicioso, parece que a prosperidade não flui, porque por mais que entre dinheiro, o dinheiro sai logo da sua conta. Por mais que você ganhe algo, outra coisa estraga e aí você tem que gastar com aquilo, né? Parece que tudo aquilo que você quer, nada acontece sempre o oposto, é a lei de Murphy, né? Se algo está ruim, pode piorar, né? Pode dar mais errado ainda. Então, nesse momento que tá um caos na sua vida, minha criaturinha, meu conscientezinho, vamos começar a despertar essa consciência, porque provavelmente você já tá aí há um tempão com hábitos ruins, com pensamentos negativos, com questões aí a serem trabalhadas, e não só agora, né? Porque isso vem de um campo ancestral familiar, vem de outras resistências que a gente teve, vem de outras questões. Isso que eu nem falei para você ainda, que isso também abre espaço para a gente ser chipado pelas forças negativadas, né? Os chips, os implantes etéricos, enfim. Mas isso é papo para outro podcast. E aí, quando você se vê dessa forma, é porque você já está alimentando isso durante muito tempo. Entende? Você não está cuidando da sua energia, você não está olhando para isso. Então você imagina o seguinte: quem já tem uma energia legal, hábitos legais, precisa fazer limpeza energética justamente por quê? Porque energia é movimento. Energia sendo movimento, ela oscila. E ela vai oscilar de que forma? Né? Quando você emocionalmente não está 100% bem o tempo inteiro. Enquanto você oscila emocionalmente, a sua energia também oscila, né? Você frequenta lugares densos, porque às vezes é inevitável. Você tem que ir num supermercado, tem que ir num shopping, você frequenta, sei lá, né, academia, coisas assim, interage com pessoas. O inconsciente coletivo é mais denso, o planeta que a gente está vivendo está passando por um momento, né, de densificação.
Então você acaba pegando essas cargas. Naturalmente mesmo tendo bons hábitos, tem um momento que você vai sentir que a sua energia está mais pesada e que você precisa fazer a limpeza energética. Agora imagina quem já está um tempão nesse rolê, né? E aí percebe que as coisas estão começando a dar muito errado. Precisa ainda mais de uma limpeza energética, né? E, gente, a limpeza energética é como a limpeza física. Você toma banho todo santo dia para quê? Para bonito? Para nada? Porque você gosta? Não, tem um propósito para você tomar um banho. É porque você passa o dia inteiro suando, fazendo atividades, enfim, e você toma o banho justamente para limpar o seu corpo físico. Você faz terapia, você escreve, enfim, você faz processos para trabalhar, para fortalecer a sua mente, para poder limpar, zerar esse processo mental. A meditação ajuda a limpar esse processo mental e emocional. A limpeza energética é a limpeza do seu espírito, é a limpeza da sua alma, é a limpeza da sua energia. Então, sim, gente, partindo desse ponto e de todas as explicações que eu já trouxe para você aqui, sim, limpeza energética funciona e ela é extremamente necessária e todas as pessoas deveriam fazer, porque como eu já falei, a gente não tem carga só dessa existência, a gente tem carga de muitas outras existências, né? Então, ir limpando esse processo interno faz parte, não só para que a gente possa ter uma vida melhor aqui, mas também esse processo de limpeza energética, espiritual, vibracional, ele auxilia a gente cada vez mais acessar a nossa essência, porque somos seres de crenças, hábitos, então muitas coisas nós aprendemos vindas, né, da nossa família, da sociedade, do meio em que vivemos, e a gente aprendeu coisas que não necessariamente fazem parte de quem somos, da nossa essência. Então, esses processos de limpeza, eles ajudam também a tirar aquilo que não serve mais para que a gente possa cada vez mais acessar a nossa essência, acessar a nossa vibração. Não é à toa que às vezes você passa por um processo profundo de limpeza e entra num processo de catarse logo depois. Justamente por quê? Porque você precisa trazer algum trauma, alguma situação à tona para você poder ter consciência, olhar para isso e poder liberar, poder limpar, poder se libertar daquela situação, né? E aí, respondendo a outra dúvida ali, né? Tem diferença entre limpeza energética presencial ou à distância? É verdade que não, gente. Precisamos entender que como que a gente faz, né, para falar com uma pessoa pelo telefone, pelo computador que está lá do outro lado do planeta. Você já parou para se perguntar como é que funciona essa tecnologia? Imagina, a pessoa não está presencial ali com você e mesmo assim você consegue enxergar ela e você consegue se comunicar a ela. Como que isso afinal acontece? Isso acontece por uma onda, por um princípio de onda, de vibração que rege tudo isso. Então, você não precisa necessariamente saber como isso funciona, mas você está utilizando essa ferramenta. Você disca ali o número e ele vai te colocar direto com a pessoa que está lá no Japão, por exemplo. Assim funciona a questão energética. Quando eu me conecto com a assinatura vibracional daquela pessoa, ou seja, o nome, a data de nascimento, aonde ela mora, eu pego todas essas informações, eu consigo localizar essa pessoa dentro de onde ela estiver, seja nesse planeta ou em outro, não importa, mesmo que ela não esteja mais encarnada, entende? E a partir dessa assinatura vibracional, que essa energia em padrão de onda, ela sabe para onde ir, né? E só, de fato, quem já fez processos de terapias energéticas, limpezas energéticas, enfim, todas essas terapias vibracionais, sabe o quanto é incrível esse processo, né? Que a gente não precisa estar próximo para realmente sentir a diferença, né? Então, isso criar essa crença, né? Ter essa crença de que a limpeza energética só funciona se for presencial, então você não estaria usando o telefone, a TV, o rádio, né? Não faria sentido isso, né? Então, bom, gente, é basicamente isso que eu queria trazer para vocês. Foi importante trazer esses conceitos para você poder sair da sua caixinha limitada, porque a gente cria essas caixinhas limitadas justamente pelo quê? Por falta de conhecimento. Então, esse embasamento que eu trouxe para você em física quântica, em metafísica, em todas essas questões,
é muito importante para que você entenda como funciona todo esse processo energético e você entenda a importância dos processos de limpeza energética que deveriam, na verdade, ser naturais, como a gente toma banho todo dia, a gente precisa limpar a nossa casa para se manter em harmonia. Tudo começa no sutil antes de chegar no campo denso físico. Então, a primeira coisa que você deveria se preocupar mesmo é como está a sua energia. Antes que você deixe esse desequilíbrio energético chegar em algo que é mais difícil de resolver, tá bom? Espero que você tenha gostado desse podcast. Se fez sentido para você, envia ele para outras pessoas que estão precisando expandir a consciência, sair da caixa e daqui a pouco, né, estão vibrando numa energia tão densa ali, não saem do lugar, estão precisando também, né, fazer uma limpeza energética, expandir nesse sentido. Então já faz a tua parte como agente de mudanças planetário e envia, né, para o máximo de pessoas que você puder, porque quanto mais pessoas conscientes, mais a gente consegue fazer o nosso trabalho de despertar da consciência e elevar a vibração desse planeta. Gratidão pela sua presença aqui, um grande beijo e até o próximo podcast.